Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa, e hoje nós iremos falar a respeito de uma questão que caiu na prova da cidade de Osasco, professor de desenvolvimento infantil, no dia 19 do mês de maio. E para comentarmos referente a essa questão, precisaremos ler o texto que se apresenta, a fim de estabelecer ideias de palavras sinônimas, ou seja, palavras que tenham a mesma equivalência sem alterar o sentido, porque é justamente isso que o exercício pede. Vamos então iniciar a leitura. Os ataques a tiros em escolas dos Estados Unidos nas últimas 2 décadas resultaram em uma série de estudos que apontam que é preciso cautela da mídia ao noticiar massacres em escolas, como o que ocorreu em Suzano, em março, para evitar o chamado efeito contágio ou cópia. Verifiquem aí que eu grifei o trecho cautela da mídia ao noticiar, pois isso será aí o foco da questão para chegarmos ao resultado. Continuando, os estudos alertam para o fato de que a notoriedade dada aos autores dessas tragédias é um fator motivacional para que eles as cometam e, assim, saiam do anonimato, alcançando um nível de fama que dificilmente teriam em suas vidas cotidianas. Então essa é a consequência. Caso a mídia não seja cautelosa, não seja cuidadosa, moderada ao passar algumas informações, sim, essas pessoas que cometeram esses crimes ou que cometem crimes parecidos saem do anonimato e ganham notoriedade, ou seja, ganham visão da mídia. A notoriedade funcionaria não apenas como recompensa para os autores, como também um chamado à ação para outros indivíduos que pensam como eles, o que os motivaria a realizar atos de imitação. Nos Estados Unidos, grupos como o No Notoriety, sem notoriedade em português, ou Don't Name Them, não digo nome, desafiam a mídia a limitar o uso do nome e da imagem dos autores a algumas circunstâncias restritas. Por exemplo, se o atirador morrer no ataque, seria apropriado mencionar o nome após a polícia divulgá-lo, mas depois disso, o grupo recomenda um racionamento cuidadoso. Então vemos aí, Cláudia Colucci, está sendo referenciado a ela o texto, estudos apontam risco de efeito contágio de ataques em escola, publicado no dia 14/3/2019 pelo folha.uol.com.br. E a questão diz o seguinte: quanto à difusão de notícias de ataques em escolas, o texto defende que a mídia deve ter. Bom, primeiramente vamos estabelecer aí uma ideia de sinonímia, ou seja, de equivalência para a palavra difusão. Difusão nós podemos substituir, sem alteração de sentido, pela palavra propagação, multiplicação. Então, quanto à multiplicação de notícias de ataque em escolas, o texto defende que a mídia deve ter. Verifiquem que eu também grifei a palavra mídia, sim, porque está perguntando justamente sobre qual comportamento que a mídia deve ter nesse sentido. Vamos lá. Lembram que acima grifei cautela da mídia ao noticiar. Sim? Então, está perguntando, o texto defende que a mídia deve ter. Verifiquem que a mídia deve ter, conforme o texto, cautela, ou seja, cuidado, prudência, moderação. Segurança, que está ali na alternativa A, substitui a palavra cautela? É sinônimo para a palavra cautela? Não. B. Organização. Organização é sinônimo para a palavra cautela? Não. Letra C. Comedimento. Sim, essa é a alternativa correta. O que é ser comedido? Ser comedido significa aí que a mídia deve ter um comportamento moderado, sim, deve ter prudência e, consultando melhor, sim, deve ter cuidado, sim, que se toma com o objetivo de prever um mal. E qual que é o mal que a mídia deve prever nesse contexto? O mal que a mídia deve prever é de não permitir que esses,
bandidos ganhem notoriedade, notabilidade em relação a esse assunto. Então, nesse contexto ao qual o texto foi inserido nessa questão aí da cidade de Osasco, da prova de PDI, é essa alternativa, é dentro desse contexto que cautela se enquadra, estabelecendo aí uma relação de sinonímia com a palavra comedimento. Então, ser comedido, sim, ser prudente, ter mais cuidado a respeito de algum assunto. Letra D de dado, sincronia. Sincronia é uma ideia de simultaneidade que ocorre ao mesmo tempo. Estabelece sinônimo com a palavra cautela? Também não. Letra E, motivação. Estabelece sinônimo com a palavra cautela? Também não. Então verifiquem que no texto chega a falar de ataque, chega a falar de motivação, mas o foco, a pergunta que está sendo feita é sobre o que o texto está defendendo em relação à mídia. E o texto defende que a mídia precisa ser cautelosa, precisa ser comedida, precisa ser prudente, precisa ser moderada. Então, o correto é a alternativa C. Essa foi a dica. Brevemente corrigiremos mais questões relacionadas ao concurso de Osasco e até a próxima.